Olá, queridos amigos do Clube Militar. Hoje veremos as memórias de Wilhelm Goereke, que combateu na Batalha de Stalingrado entre 1942 e 43 como artilheiro da Wehrmacht. Não esqueça do like e comentar. Agora vamos ao que interessa. Quando, em novembro de 42, as pontas de lança russas deram as mãos nas alturas do Don em Kalat, fechando assim o bolsão em torno do 6º Exército em Stalingrado, ninguém pensou que isso duraria muito tempo. A primeira seção da nossa bateria número 2 havia saído de licença e ainda não havia retornado. A posição de controle de fogo ficava perto da igreja, apontando para o Volga. O oficial da bateria era o sargento Mor Grunewald. Nossa posição de observação era a Casa de Banhos 2, onde um posto de comando regimental e divisional russo antes de ser capturado. O panorama se estendia muito além do Volga. Com tempo claro, podíamos ver os russos trazendo sua artilharia. Nosso comandante de bateria, o tenente Wüster, estava de folga. A bateria estava sendo comandada pelo tenente Hildebrand. Pouco tempo depois, ele se tornou ajudante de Abteilungs e, em seguida, o tenente Biegel assumiu o controle da bateria. Eu estava na posição de observador de artilharia avançada, VB, como operador de rádio. A cada 10 dias, o sargento Morris Peck e 3 homens iam para a VB, em um barranco perto do Volga. O inimigo estava à nossa frente, a apenas 15 metros de distância. Como tudo era negligenciado, havia trincheiras de comunicação que partiam da estação ferroviária, que estavam sob constante fogo de morteiro. A bateria era constantemente vasculhada. Quem podia ser dispensado era transferido para a bateria número 1. Ela não tinha mais armas e era, na verdade, uma companhia de infantaria no Volga. Em 17 de dezembro, recebemos a ordem de destruir todos os equipamentos não vitais. Nós assumimos o controle de 2 canhões e marchamos para a frente sul, onde os Panzers haviam se reunido para atacar o 4º Exército Panzer. Não tínhamos ido muito longe com a destruição de tudo quando a ordem foi revogada. No final de dezembro, início de janeiro, o tenente Wüster chegou de avião. O tenente Biegel assumiu a bateria da equipe. O posto de comando do Abteilung ficava na antiga fábrica de combustível na estrada entre o campo de pouso e a Praça Vermelha. O capitão Langner era o comandante do Abteilung. No início de janeiro, fui transferido do posto VB para o posto de comando do Abteilung. Naquela época, a frente do Volga estava relativamente tranquila. Nossa artilharia só disparava contra alvos reconhecidos com permissão especial e, no máximo, 3 tiros, enquanto os russos abriam fogo com uma bateria inteira da outra margem do Volga. Os russos abriam com uma bateria inteira da outra margem do Volga na tentativa de matar um único homem. O solo estava coberto de neve e prevalecia uma geada cortante, de 25 graus negativos a menos 30 graus, um clima glorioso para a Força Aérea Russa, que ficou no ar o dia todo. O antigo Comando Central havia sido convertido em um hospital militar e estava sobrecarregado de feridos. Ele estava marcado visivelmente com uma cruz vermelha em um fundo branco, mas foi atacado por bombardeiros russos e arrasado com bombas de fósforo. Os combates na estepe estavam se aproximando dos subúrbios da cidade, e os feridos e os retardatários corriam para as ruínas da cidade. Membros de todas as divisões estavam representados em nosso posto de comando. Os feridos foram atendidos pelo Dr. Hengst, cirurgião do nosso Abteilung. Demos a esses homens o que podíamos de nossas parcas provisões. Em 20 de janeiro de 43, o posto de comando do regimento foi transferido para nós. O comandante do regimento era o tenente-coronel von Stumpf, o ajudante capitão Schmidt. Em 28 de janeiro, os russos alcançaram o Volga ao sul de nós, de modo que perdemos o contato com o sul. Nessa época, a antiga prisão da GPU no desfiladeiro de Dzariza estava cheia de prisioneiros alemães. Naquela mesma noite, o capitão Schmidt partiu. Ele pretendia descer o Volga até a frente do Cáucaso com outros oficiais. Em 29 de janeiro, as provisões da cantina, das quais ainda restava um pouco, foram divididas entre todos em nosso posto de comando. O que restou das carnes frias foi distribuído na noite anterior. À tarde, um Panzer IV apareceu na rua e atacou os morteiros e a infantaria inimigos. Quando os russos o avistaram, revidaram com toda a sua artilharia, o que também acabou com o Abteil. Também destruiu o posto de comando do Abteilung. Depois que o tenente-coronel von Stumpf e o capitão Langner terem caído, quando escureceu, fomos para outro porão já ocupado por homens de outras divisões,
Entre eles o que restava do esquadrão de caça George Udet, sob o comando do capitão Dr. Mundscheit. A linha mais avançada foi ocupada como um ponto forte, de modo que durante a noite os russos a contornaram, deixando-nos em um pequeno bolso só nosso. Depois que disparamos toda a nossa munição e tornamos nossas armas pequenas inutilizáveis, pois não havia mais motivo para lutar, nos rendemos na manhã de 30 de janeiro de 43. Ao chegarmos à posição inimiga, as tropas de combate nos ofereceram cigarros e charutos de nosso armazém de provisões que haviam capturado. Essas tropas não nos roubaram. Com as palavras Wojna kaput, skoradamoi, todos os prisioneiros, cerca de 250 de nós, foram organizados em uma coluna e, com uma sentinela, partimos para o sul. Quando a sentinela foi substituída depois de 1,5 km, começou a grande confusão, na qual até os civis participaram. Fomos retirados de tudo o que era visível. Chegamos à estrada arterial sul e estávamos indo em direção a Beketovka. Nessa estrada, fomos ultrapassados por uma unidade motorizada russa. Quem não saísse do caminho com rapidez suficiente era atropelado. Depois de alguns quilômetros, saímos da estrada para a linha ferroviária Stalingrad-Beketovka. Lá, fomos alimentados na casa de um maquinista. Havia um pedaço de pão para ser dividido entre 8, e cada homem recebia um arenque salgado. Essa foi a nossa ração nos 8 dias seguintes. Quando voltamos para a estrada, uma unidade russa nos aguardava. Lá, nos tiraram o que tínhamos de melhor. Alguns homens tiveram até suas botas levadas, de modo que tiveram de ficar descalços na neve em temperaturas de menos 30 graus Celsius. Naquela noite chegamos ao campo de Beketovka e fomos divididos em casas sem janelas. Como haviam levado nossos cobertores, tivemos de dormir no frio, no chão de pedra. Havia 50.000 prisioneiros no campo de Beketovka. Aconteceram coisas terríveis lá porque os homens estavam famintos. O campo tinha 2 caminhões Opel Blitz capturados que não faziam nada o dia todo, a não ser remover os cadáveres para as valas próximas. Havia uma cozinha, mas insuficiente para tantos prisioneiros, de modo que era possível comer alguma coisa uma vez por semana, se tivesse sorte. No final de fevereiro, fomos carregados com 80 a 100 homens em um vagão equipado com camas de tábuas. Para suprir as necessidades, havia um buraco de 30 por 30 centímetros cerrado no assoalho de madeira. Havia um forno no canto, algumas toras de madeira e um pedaço de metal sem corte para cortá-las. Havia um forno no canto, alguns troncos e um pedaço de metal para cortá-los. Como ração, recebíamos 2 fatias de pão duro e um arenque salgado, mas durante toda a viagem nada para beber. Quando o trem parava, aqueles que haviam morrido no caminho eram trazidos para fora e deitados perto do aterro da ferrovia. Quando chegamos ao nosso destino e descarregamos, fomos divididos em 2 campos, Bauer, e quem não podia andar era carregado em um caminhão puxado por bois, conduzido por uma mulher e levado para o campo dessa forma. As mulheres eram prisioneiras civis mantidas no campo da aldeia de Bauer. Bauer era um lugar muito bonito. Como os habitantes haviam sido deportados, a vila foi transformada em vários campos de prisioneiros. Dos 1.000 homens que estavam alojados ali, muitas vezes até 30 morriam por dia, a maioria de tifo, distrofia ou disenteria. Naquelas primeiras semanas, quase ninguém estava apto para o trabalho. Não havia médico no campo, apenas uma enfermeira russa que não tinha como evitar as mortes. Em março de 43, o campo Neumann foi desmantelado. Os sobreviventes foram para o campo Bauer. Os 50 homens capazes de trabalhar receberam a tarefa de construir uma fazenda coletiva. Em setembro de 43, o campo Bauer também foi fechado. Nós, 70 homens aptos a trabalhar e 150 doentes, os sobreviventes de 2.000 homens, fomos transferidos para o campo de Volsk. Infelizmente não existe mais relatos do que aconteceu com Wilhelm Gorecki após esse período. É muito provável que o mesmo tenha perecido nos campos de concentração soviéticos. Dos mais de 91.000 prisioneiros do 6º Exército Alemão, apenas pouco mais de 5.000 retornaram para a Alemanha depois da guerra. Obrigado por ter assistido ao Clube Militar. Não esqueça do like e até o próximo vídeo.